Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Então, estamos aqui para o nosso segundo encontro do estudo do livro Ensinamento do Bhagavad Gita, Swami Dayananda. E aí, retomando de onde a gente parou, a gente, só para fazer aqui uma breve recapitulação, a gente estava falando sobre Pravriti e Nivriti, E aí a gente vai, então, conduzindo a nossa vida por esse senso de inadequação que fica como essa nota de fundo conduzindo a nossa vida e vai operando assim, sempre buscando alguns objetos de desejo, circunstâncias, experiências e evitando outras, Pravriti e Nivriti, fica sempre nesse campo do obter e do evitar. Aí a gente foi para aquela sessão, o propósito da vida, e lá vai falar sobre quando a gente começa a se questionar, porque a gente começa a entender mesmo pelo desgaste dessa dinâmica, a gente vai amadurecendo com as pancadas da vida mesmo, até que a gente chega nesse entendimento, de que a gente não pode resolver esse problema fundamental humano por obter ou por evitar determinados objetos de desejo, circunstâncias, experiências. Então, a gente não pode também ser indiferente a esse problema fundamental humano, esse senso de inadequação. E aí, enfim, com uma certa maturidade, as experiências da vida nos fazem pensar: o que eu quero não é todas essas coisas que eu julgo precisar delas para me sentir completo, ou que eu tenho que evitar para me sentir completo, Eu quero simplesmente estar à vontade comigo mesmo. Eu quero estar satisfeito, independente das circunstâncias. Então, quando o indivíduo chega nesse ponto do questionamento dele, que ele chega nessa dedução e finalmente ele questiona como eu posso descobrir isso, aí o Swami Dayananda vai dizer que o problema sendo assim identificado, a pessoa sabe então exatamente o que deve procurar e a vida então se torna proposital. E aí então apenas vale a pena viver. Então, é o ponto em que chegamos todos, como buscadores espirituais, até que a gente encontra o Vedanta ou algum outro modo extensivo de ensinamentos que nos faça realizar essa verdade comum a todos nós, essa verdade essencial, que é revelada no Gita, esse épico que a gente vai continuar explorando aqui. Vocês estão ouvindo bem? O áudio está ok? Não está tendo oscilações, que eu estou com esse microfone balançando aqui hoje. Como é que está aí? Faz um sinal aí, Alexandre. Ok. Estou vendo o Alexandre, mais alguns poucos, porque no celular aqui é reduzida a visão. Então a gente vai para essa sessão
a solução no Gita. E aí, então, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu notei que está dando alertas aqui no meu celular, aí eu coloco numa função aqui que é não perturbar. Vou tirar aqui o som também, para não ficar isso aparecendo na gravação, né? Então, a solução no Gita, né? Então, a solução para a gente começar a investigar como eu posso descobrir, né, esse modo de simplesmente me sentir bem comigo mesmo, me sentir à vontade comigo mesmo, né, me sentir satisfeito comigo mesmo, né, e até a gente entender que isso é uma questão de sabedoria, né, antes de ser de sabedoria, de conhecimento, né, para então isso se traduzir como sabedoria. Então, como eu posso descobrir isso? E o Gita apresenta uma solução. Então, uma pergunta relevante é frequentemente feita. O que pode o Gita fazer para resolver os meus problemas? O Gita não pode te dar comida ou abrigo. Ele não fala da explosão da população ou do controle da poluição, porque não se destina a resolver problemas tópicos, problemas específicos, né, vamos dizer assim, como estes são, né? Então, o Gita não vai nos ajudar a resolver o problema ambiental, o colapso do clima, ou qualquer coisa assim, como a gente tem assistido, né? Mas a gente sabe que com discernimento a gente tem uma capacidade muito mais ampliada de fato, trazer soluções viáveis para esses problemas, né? Então ele vai dizer aqui que o Gita ele se dirige ao problema do eu inadequado por causa do qual somos incapazes de enfrentar esses problemas tópicos, né? Então, aí se a gente pegar como exemplo essa situação que a gente está vivendo agora, né? A gente precisa usar do melhor do nosso discernimento, da nossa capacidade intelectual, né? No sentido de fazer aquilo que é recomendado, aquilo que vai de acordo com o entendimento científico, né? Porque só tocando naquilo que eu falei, né? A gente geralmente não age da melhor maneira possível quando a gente não tem esse discernimento, né? Basta a gente ver aí coisas como estão aparecendo nas notícias, né? De pessoas que vão e compram todo um estoque de álcool gel para vender pelo triplo do preço, esse tipo de coisa, né? Então essas pessoas, além de não ajudarem, elas estão agindo de uma maneira que perturba muito, né? Não tem o menor senso de coletividade nesse tipo de ação, nesse modo de agir. E elas perturbam profundamente o campo, prejudicam os outros, não tem o menor olhar, né? O menor senso de coletividade mesmo. Menor olhar, menor capacidade de olhar para a totalidade do campo. Então, o Gita se dirige a esse problema do senso de inadequação, que é o motivo pelo qual a gente é capaz de enfrentar os problemas específicos, né, como eles devem ser enfrentados, né, não pela fuga do problema, não pela negação, não pela ideia de querer se dar bem de alguma forma em cima do problema, né? Então, esse senso de inadequação dele deriva dessa ignorância fundamental, deriva a nossa incapacidade de lidar com esses problemas tópicos, como está dizendo no texto. Depois eu quero dar uma olhada nessa palavra tópico, de qual ela foi traduzida. Mas aí está dizendo assim, esses problemas tópicos específicos, eles vêm e vão. Amanhã pode trazer-lhe um problema e à noite outro,
né? A gente sabe que essas crises, elas vão se modificando. De uma maneira ou de outra, a gente vai atravessar por esse problema. Se a gente vai atravessar para depois se deparar com outro cenário de outras crises mais intensas ou não, a gente não sabe. Mas os problemas específicos, eles, como tudo em Nietzsche, está em constante modificação, né? Como tudo nessa realidade aparente está em constante modificação, então eles desaparecem. Eles vêm e vão. Ninguém, nem mesmo o Vyasa, o sábio Vyasa, ou o Senhor Krishna, estava livre de problemas tópicos, esses problemas circunstanciais, específicos, né? Se tais problemas e desafios não existissem, a vida se tornaria pura monotonia. Eu tinha anotado algumas coisas que hoje eu tive tempo de ler um pouquinho. Eu comentei aqui no que o Gita se dirige ao problema do eu inadequado, né? Que a gente se torna menos eficiente para a resolução de problemas à medida em que a gente reforça certos problemas e evita lidar com as situações desagradáveis. Então, só complementando aquilo que já foi falado. Então, se tais problemas e desafios não existissem, a vida se tornaria pura monotonia. Então, essas adversidades da vida, elas também compõem, né, dão toda a coloração aí para as nossas vidas, né, compõem aquilo que nos motiva a sair da cama pela manhã, né, aquilo que compõe a motivação dos nossos trabalhos, aquilo que compõe a motivação para lidar com os nossos afetos, com os nossos familiares. Então, se não tem problemas ou a iminência de problemas envolvidos nessas relações, a vida e essas relações seriam pura monotonia, né? Um homem reclamando de problemas é como o aldeão que se queixou da miserabilidade de um promotor de futebol rico que forneceu apenas uma bola para 22 jogadores, né? Então, quer dizer, é uma reclamação que não faz sentido nenhum. Ah, o cara é um promotor de futebol rico, ele poderia fornecer uma bola para cada um. Não, mas o jogo ele se faz justamente porque é uma bola para os 22 jogadores, né? Então, a bola deve ser é assim que tem que ser, e os concorrentes, muitos. Só então é que há um jogo, né? Então, aquilo que nos motiva também para a gente correr atrás daquilo que a gente quer é o fato de que os recursos, eles não estão aí disponíveis para todos. Senão a gente nem ia querer, né? Você imagina se fosse assim, cada um tem aquilo que quer, simplesmente ponto, né? Então você sonha lá com o carro XPTO 0 km na garagem, e aí você quer, você vai e pega o teu porque está disponível para você sem o menor esforço. Então não haveria também essa graça das conquistas se não fosse assim, isso que a gente entende como o jogo da vida. Então assim é também com o jogo da vida. Só se houver desafios é que você vai gostar, é que você vai se envolver com a vida, né? Então, para qualquer indivíduo ou uma nação, haverá certos problemas tópicos, problemas específicos, que são extremamente difíceis de resolver. Mas os desafios, eles podem ser enfrentados se alguém tem uma mente que está acordada, que aprende com cada experiência, né? Se não fosse assim a condição humana, a gente não teria atingido essa condição de civilização, né? Civilizações, algumas um pouco mais arrojadas aí, outras menos, mas civilizações com tecnologia, com toda a tecnologia que a gente tem e conhece hoje no mundo, né? Então, você imagina quando a gente estava ocupando aí territórios para então estabelecer uma civilização nelas, a gente com isso, para que isso evolua, né, para que se
se cultive ali de fato uma civilização, é preciso muitas mentes dispostas a lidar com as adversidades do meio ambiente e com uma condição discriminante, né? Então, é uma mente que não persiste em agir sempre do mesmo modo diante da mesma situação. E se antes um modo de agir ele não funcionou bem, né? Você precisa então aprender, como fala aqui no final da frase, com cada experiência que passa, e aí fala, bom, para resolver esse problema aqui, não deu certo daquele modo, na outra vez que eu tentei, e eu preciso tentar de outro modo, e esse outro modo ele vai ser com base em deduções das maneiras como outras pessoas tentaram e tal, até você encontrar uma solução para um problema. Então, nesse sentido que é uma mente que está acordada, que tem essa capacidade de resolver os problemas circunstanciais, né? Então, todos os problemas tópicos, eles podem ser melhor resolvidos se nós resolvermos o problema fundamental. Então, aquilo que eu estava falando antes, com autoconhecimento, que é o que a gente vai entender aqui ao longo do livro, que o Swami Dayananda está apontando como problema fundamental, né? Esse problema fundamental é a ausência de autoconhecimento que faz surgir esse senso de inadequação que opera em todos os jivas. Então, ele está dizendo que todos esses problemas eles se tornam melhor resolvidos se a gente resolve o problema fundamental. Então, a nossa capacidade de discriminar sobre aquilo que pode ser feito e também sobre aquilo que eu não posso fazer diante de uma determinada circunstância. E a sabedoria para distinguir quando eu posso fazer algo e quando eu não posso, deriva dessa resolução do problema fundamental. Caso contrário, enquanto a gente resolve os problemas atuais, nós criamos novos problemas. Então, quer dizer, ele está apontando aqui para o seguinte, eu vou ler de novo. Todos os problemas tópicos eles podem ser melhores resolvidos se a gente resolve o problema fundamental. Então, com autoconhecimento, a gente tem uma condição para a resolução dos problemas do campo de um modo que seja o mais dármico possível, o mais simplificado possível. Se a gente não está operando desse modo, a gente pode até arrumar soluções pontuais para esses problemas circunstanciais, esses problemas tópicos. Mas a gente resolve um problema e está criando outros, porque o modo de resolver nem sempre tem clareza. E às vezes tem também uma certa maneira de fazer as coisas que é regida por gostos e aversões, né? Pela maneira do ego ali ditando como aquilo deve ser resolvido de um modo que seja melhor para você, individualmente, pessoalmente. E com isso a gente vai também resolvendo uns problemas, mas ao mesmo tempo criando outros. Então, como pode uma pessoa que se sente não adequada, inadequada, servir aos outros? Para servir os outros, é preciso se conhecer, né, conhecer-se a si mesmo como uma pessoa adequada. Então, vamos explorar essa ideia de que para servir os outros, a gente precisa se conhecer como essa pessoa que é adequada. A gente está no mundo para servir, né? A gente está no mundo para servir essa totalidade que a gente conhece desde o nosso entorno imediato, mas assim, servir a totalidade do campo da maneira mais harmônica possível com ela. Mas aí a gente só serve o mundo de um modo que seja assim completo, efetivo, íntegro, se a gente se compreende como parte integral e também como essencial dessa totalidade. Se a gente busca pelo servir, né, pelo serviço, se a gente busca se sentir mais completo pelo servir, mais adequado,
mais virtuoso nesse sentido, né, o mais completo, isso também tem o seu valor ali, tem um valor circunstancial, porque você está servindo, mas isso não é servir de fato, não é servir 100%, porque tem nisso uma relação mutualística, uma relação em que eu sirvo, mas eu também dependo dessa ação para eu me sentir completo. Então, eu não parto do pressuposto de que eu já sou completo, eu de alguma maneira ainda alimento o que eu estou servindo para que nesse servir eu obtenha algo que me faça sentir completo, mesmo que seja um tapinha no ombro, um mero reconhecimento, alguma coisa desse sentido, né? Então, para servir os outros é preciso se conhecer como uma pessoa adequada, né? Então, é a revelação dessa pessoa adequada é o assunto do Gita. E vamos explorando isso aí. O parágrafo seguinte, ele vai dizer que o problema da inadequação, ele é tão antigo como a humanidade. É o problema enfrentado no Gita por Arjuna, um guerreiro herói de realizações fabulosas e intelecto disciplinado, que, no entanto, ele foi dominado por conflitos pessoais e um sentimento de impotência. Lord Krishna ensinou-lhe como conhecer o eu adequado, quando ele conheceu todo o seu conflito e tristeza foram resolvidos. Esse é o assunto do Bhagavad Gita. Vou tomar um gole aqui de suquinho de limão. Marion. Aí o parágrafo seguinte diz que o Gita não é destinado a qualquer pessoa, credo ou nação, né? Ou, vamos dizer assim, a uma pessoa específica que tenha uma crença específica ou que seja de uma nação específica. Apesar dele ter surgido nesse contexto tradicional védico, na cultura hindu, no território da Índia, ele é destinado à humanidade. Ele fala para uma mente que lutou na vida, uma mente que está insatisfeita com o desejo constante, uma mente que está alerta e pensando e que tem muitos conflitos. Nos capítulos seguintes, veremos que o Gita tem a solução para o problema humano fundamental do conflito e da necessidade. Como Arjuna, você também dirá, Nasto Moha, desapareceu a minha ilusão. Hoje eu ouvi o verso, no verso 73, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha separado, acho que eu fechei a janela. Era como esse verso é entoado. Tem essas palavras Nastomoha, e aí depois ele fala outras duas palavras em sânscrito, que é eu me recordo, eu agora me lembro, você trouxe a minha memória, ele fala alguma coisa nesse sentido para Krishna, né? Então, nesse sentido de que ele reconheceu, né? Então, reconhecimento é uma palavra muito mais apropriada do que qualquer noção assim de realização ou de iluminação, que são palavras que têm uma conotação assim de ação, de atingir algo, né? Então, como se trata de apenas a realidade que essencialmente é sempre presente, mas que está encoberta pela ignorância, né? Então ela é descoberta e há um reconhecimento, né? É conhecido novamente a minha realidade aparente e desapareceu a minha ilusão. É conhecido novamente a minha realidade absoluta, né? A minha realidade do ser como o ser e desapareceu a minha ilusão. Nasto Moha. Então, todos nós, a gente vai, quem ainda não reivindicou e diz Nastomoha, a gente chega no final desse estudo aqui dizendo Nastomoha, desapareceu
a minha ilusão. Essa é a promessa do Gita. Ok? Então assim a gente termina esse primeiro capítulo aqui do livro do Dayananda. E antes da gente passar para o segundo, queria saber se alguém aí tem algum comentário ou questão. Deixa eu ver quem está por aqui. O professor ainda não chegou. Gustavo? Oi, tá dando para ouvir? Tá sim. Manda aí, cara. Tudo bom? Então, pô, sim, beleza. Eu estava falando, eu acho que essa palavra problema tópico também pode ser substituído por problema incidental, né? Circunstancial, talvez, né? Eu penso que tudo isso é sinônimo circunstancial, Sim, situacional, sim. incidental. É, legal. Acho que o tópico pode confundir um pouquinho, né? Assim, não fica tão claro de cara o que se quer dizer. De repente a gente troca por um desses sinônimos aí, Gustavo. Aí depois a gente faz uma geral desse arquivo que você traduziu. Valeu. Beleza. Então vamos lá. Então vamos para o segundo, a dor de Arjuna. Então, por trás de todas as buscas, o problema básico que permanece sem solução é o sentimento de inadequação. Arjuna descobriu isso quando foi confrontado com a perspectiva de uma guerra fratricida, né, onde existe a possibilidade de morrer ali aqueles com quem ele tem relação de parentesco e outras relações afetivas, né, pessoas com quem ele é muito afeiçoado. Então, ele viu claramente que não encontraria a felicidade e nem na vitória e nem na derrota. Então ficou claro para ele que ali naquela circunstância a felicidade não estava nem na vitória e nem na derrota. Sua mente anseiava assim por uma solução para esse problema humano fundamental. Então a solução para esse problema humano fundamental era uma ansiedade, como fala na mente dele, da mente. Sua mente anseiava. O que eu fiquei refletindo quando eu dei uma lida nisso é que, assim, nem sempre a gente percebe que o nosso sofrimento é a mente em si querendo a solução desse problema humano fundamental. Porque a mente, ela fica no feitiço ali, no encanto das experiências. Então, ela entende muitas vezes que a solução envolve a fuga de experiências desagradáveis ou a obtenção de algumas experiências desejadas. Mas aí todas as experiências, elas ocorrem só na mente, né? A gente já fez essa reflexão antes, né? Então vamos reiterar. Todas as experiências, elas ocorrem somente na mente. Elas dependem da mente para serem conhecidas. Né? É na mente que a gente revela tudo aquilo que parece eu aqui e o mundo lá está acontecendo na mente. Então, se é na mente que tudo é revelado, é na mente que todas as experiências dependem da mente para serem conhecidas, essa mente resolvida é aquela que ela precisa estar resolvida em si mesma e não na dependência de certas experiências, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, né? Então é uma mente resolvida pelo autoconhecimento, ela se mantém resolvida independente das experiências. Então a mente de Arjuna, ela anseiava assim por uma solução para esse problema fundamental humano. Eu quis colocar esses comentários porque esse a mente anseiava tem uma chave aqui, né? A gente às vezes
levado a pensar que são as circunstâncias que precisam ser arranjadas de uma determinada maneira e não entende que a resolução fundamentalmente precisa acontecer no âmbito da mente. A mente se realizando como a sua realidade essencial, que é inclusive independente da própria mente, e sempre presente. Então, aí a gente vai para essa sessão, o cenário do Gita. Antes da gente passar para ela, alguém quer comentar algo? Krishna, Senhor. Será que está assim mesmo, Gustavo? Será que é Krishna Lord Krishna? Provavelmente é de tradução. Lord Krishna. Tem uma inversão, né? Tá, tudo bem. De menos. Então, Lord Krishna, ou Senhor Krishna, era um rei que era saudado como Deus, Deus encarnado. No entanto, sua vida não foi fácil. Né? Então, aquilo que foi falado no texto antes, nem Vyasa, nem Krishna estão livres desses problemas tópicos. Né? Então, veja só um pouco do que aconteceu na vida do Krishna. Ele nasceu em uma prisão e ele não podia viver com os seus próprios pais. Em vez disso, ele foi criado por um chefe vaqueiro. Mesmo como um bebê, ele teve que enfrentar muitos inimigos. No entanto, para todas as suas provas, ele era uma pessoa feliz. Então, Krishna, todas as histórias sobre ele, desde o Krishna bebezinho, né, vão mostrar essa mente equânime, com uma capacidade de uma saudável indiferença, né, para com as circunstâncias, que não era comum, né? Então, mesmo como um bebê, ele teve, no entanto, ele era uma pessoa feliz, apesar de todas essas provações, né? Histórias de sua vida narradas no Mahabharata, no Bhagavata, que é um Purana, né? O Bhagavata Purana, e em outras Puranas nos contam sobre isso. Os Puranas são essas histórias, né? Que contam, fazem narrativas, histórias das divindades, né? Então, elas revelam, né? Essas histórias revelam essa natureza realizada de Arjuna, apesar de todas as circunstâncias sofridas na sua vida. Então, o Arjuna, um contemporâneo, né, viveu nessa mesma época do Sr. Krishna, foi um dos 5 Pandavas, os filhos de Pandu. Então, ele era um desses 5 irmãos, filhos de Pandu, que eram chamados de Pandavas. Então, quando esses irmãos herdaram o vasto reino de seu pai, Dharmaputra, o mais velho, tornou-se rei. Arjuna e seus irmãos, Bhima, Nakula e Sahadeva, eram príncipes, em nome, disposição e conduta. Infelizmente, essas virtudes não se estenderam a toda a família. O irmão mais velho de Pandu, Dhritarashtra, teve 100 filhos. Então, o irmão mais velho do pai de Arjuna, né, do irmão de Pandu, teve 100 filhos. Ele era aquele rei cego do reino de Kuru, lá, para quem o Sanjaya, que é o narrador da história, fica narrando a história. Então, o Dhritarashtra, ele teve 100 filhos. Os nomes de muitos deles começavam com o prefixo dur, que significa mal. E eles viveram fiéis aos seus nomes. Duryodhana, o mais velho deles, de todos esses 100 filhos, ele queria para si o reino de Dharmaputra. Ele venceu por enganar os Pandavas
em um jogo de dados. Então, né, tem essa história lá no Mahabharata, que ele faz um jogo de dados, ele desafia, ele incita lá o irmão mais velho dos 5 Pandavas, que aqui é colocado como Dharmaputra, mas também aparecem outros nomes, a gente vai ver muito essa coisa de outros nomes, outras referências para os mesmos personagens. E aí o Dharmaputra é incitado lá, né? Tipo, ele é até aconselhado, não vai jogar com esse cara, ele nunca teve uma conduta dhármica, né? Mas ele cedeu ao desafio e ele joga e ele põe em jogo o próprio reino ali. E aí ele perde com esse jogo de dados viciados que o Duryodhana colocou para ele jogarem. Então ele venceu enganando dessa maneira, né, com um jogo de dados. Aí então, de acordo com os termos desse jogo que eles jogaram, o derrotado Dharmaputra e os seus outros 4 irmãos, incluindo Arjuna, eles deveriam viver numa floresta por 12 anos. E aí viver incógnitos por mais um ano. Ou seja, depois de 12 anos vivendo ali retirados na floresta, eles poderiam sair da floresta, mas eles precisariam passar por um ano desapercebidos, sem se apresentar para as pessoas como nós somos aqueles que há 12 anos, 13 anos atrás foram exilados para a floresta. Então, depois de 13 anos, aí sim eles poderiam retornar para reivindicar o seu reino. Esse era o acordo, né? E aí os Pandavas, eles sobreviveram ao seu exílio e eles regressaram ao seu reino. Mas aí o Duryodhana recusou-se a honrar o seu acordo. Ele não renunciou ao trono por simpatia por Duryodhana e na esperança de evitar essa guerra, uma guerra fratricida, os Pandavas enviaram o Sr. Krishna para pedir pelo menos uma parte do reino. Então, quer dizer, o Duryodhana não cumpriu a parte dele no acordo e ainda havia ali da parte dos Pandavas, muito bonzinhos eles, uma certa simpatia pelo grau de parentesco, Duryodhana ali como um primo de primeiro grau deles, né? Então, eles também queriam evitar uma guerra, né? Então, eles falaram, bom, ok, vamos pelo menos reivindicar uma parte, então. E aí, para reivindicar essa parte, já que o Duryodhana não cumpriu o acordo, eles chamam Krishna. O Sr. Krishna, ele implorou de início a metade do reino. Então, ó, pelo menos a metade da parte que era o acordo aí, né? E ele foi diminuindo essa negociação aí, sabendo que os 5 Pandavas queriam evitar a guerra. Então, primeiro a metade, depois 5 aldeias ali do reinado, aí ele negocia ali depois uma aldeia com 5 casas e, por fim, pelo menos uma casa com 5 quartos, onde os 5 irmãos pudessem viver. E aí o Duryodhana, cruel, todas as propostas ele continuou rejeitando. Duryodhana então disse, os Pandavas vivem há 13 anos na floresta. Deixe-os voltar para a floresta e passar o resto de suas vidas lá. Se eles realmente querem a terra, devem ganhá-la com a espada. E, se lutarem por ela, só a conseguirão quando eu morrer. Então, era um usurpador, de fato, né? Duryodhana era, assim, um usurpador. Como príncipes, os Pandavas não só tinham o direito ao reino, como eles também tinham o dever de fazer justiça. Eles estavam dispostos a se comprometer para evitar uma guerra, mas isso não foi possível por causa da ganância do Duryodhana. A guerra foi declarada. Alguns grandes homens dedicados à causa do Dharma, o código moral e ético da terra,
apoiaram os Pandavas, né? Então haviam aqueles que ali viviam naquele reinado que sabiam da história toda e que sabiam o quanto Duryodhana estava de sacanagem, vamos, né, usar palavras que expressem bem a atitude dele. Então, alguns sábios ali, homens, né, que se dedicavam à proteção do Dharma, eles ficaram do lado dos Pandavas e apoiaram eles na necessidade de ter essa guerra, porque era tudo muito injusto, né? Então, entre eles estava o Senhor Krishna, que foi servir, né, ao fim ali de acordo que tem das duas partes, dos Pandavas e dos Kauravas, que também vão procurar Krishna. Ao fim ele apoia Arjuna, apoia os Pandavas, servindo como cocheiro da carruagem de Arjuna na batalha. Aí o parágrafo seguinte diz que antes do início da batalha, tanto o Arjuna como o Duryodhana tinham ido até o Senhor Krishna em busca de sua ajuda na guerra. Lord Krishna sentiu-se forçado a obrigar ambos. Eu queria também, depois a gente vê o sentido dessa palavra obrigar aqui, Gustavo, mas eu acho que tem a ver com uma coisa de passar responsabilidade para ambos, né? Então ele ia dar uma escolha ali. Oi. Essa palavra normalmente ela aparece to oblige, entendeu? Eu não sei exatamente se me pareceu fazer sentido obrigar, entendeu? Porque ele vai dizer depois, ele vai dar duas opções para os caras, né? Ele vai determinar ou isso ou aquilo. Isso. Me pareceu fazer sentido obrigar. Fechou teu áudio. Mas... Não foi isso que eu falei. Me pareceu obrigar uma palavra justa, porque, como eu te falei, ele só dá duas opções, ou isso ou aquilo. Então, ele está obrigando os caras. É só isso, não mais do que isso, entendeu? Aham. Então, deixa eu só diminuir a intensidade da luminosidade. Eu acho que é por aí. É o obrigar aqui num sentido de passar a responsabilidade para eles. Tipo, eu não vou resolver isso por vocês. Então ele dá essas opções, né? Então ele diz: eu não vou pegar nenhuma arma. Então essa já é a condição de Krishna. Não vou lutar por nenhum dos lados. Por outro lado, o meu exército está totalmente equipado. Aí ele fala para os dois: você tem uma escolha, vocês, né? Tem uma escolha entre o meu exército e eu. E aí Duryodhana não tem dúvida e ele imediatamente quis o exército. Então, quando Arjuna escolheu, a escolha de Arjuna era ter o Senhor Krishna do seu lado, ele, estou entendendo aqui, né, o Duryodhana achou tolo essa escolha, né, e se parabenizou por sua boa sorte. É tipo, eu peguei o exército para mim, o cara quer só ficar com o Krishna do lado dele, eu tô com o exército todo armado até os dentes. Então, nesse sentido que o acordo de Krishna foi: eu não vou lutar por nenhum dos lados. Mas aí, com essa escolha, ele aceita, então, orientar ali Arjuna, e ele vai ser, até simbolicamente, né, por isso que ele é aquele que conduz a carruagem, conduz os cavalos. Então, você vê a diferença das atitudes, né, os valores também envolvidos, né, Duryodhana, de imediato, ele vê ali a oportunidade, né, para ele mais pessoas, o exército para ele é a garantia de que a batalha está ganha. Tem uma coisa que ele vai falar aqui na frente que a gente vai voltar a explorar essa diferença dos valores aqui de ambos. Vamos lá. Então eu falo aqui que Arjuna olhou para as coisas de forma diferente. Ele estava confiante de que o Lord Krishna faria a diferença entre o sucesso e o fracasso, porque ele considerava Shri Krishna como o Senhor. 3 fatores determinam
o resultado de uma ação. Isso aqui é muito legal. Então, quais são os 3 fatores que determinam o resultado de uma ação? Prayatna, que é o que se refere ao nosso esforço pessoal, o esforço humano. Kala, se refere ao tempo. E Daivan. Aí aqui é muito legal, porque o Daivan está como o Senhor, Ishwara, e a gente sabe, já explorou com o professor também, Daivan como aquilo que se refere aos múltiplos fatores operando no campo. E aí é isso, né? A compreensão que existe sobre o Senhor, o Lorde, Deus, Ishwara, dentro do Vedanta, é essa inteligência impessoal que orquestra, né, que mantém a integridade da totalidade. Então, isso é Daivan, né? Também a gente pode traduzir como os múltiplos fatores do campo. Então, são esses 3 fatores sempre. Né? Eu opero com a minha ação, mas dentro de uma compreensão ampliada, eu vou entender que a minha ação individual ela é um ínfimo fator. A minha ação individual ela precisa ser aplicada num momento adequado para a obtenção daquilo que eu quero, para eu ter sucesso, seja lá em qual nível de sucesso a gente está significando sucesso, mas para eu ter sucesso na ação, eu vou ter a minha ação precisando ser aplicada numa tempística, como diz o professor, que é uma palavra que vem do italiano, né? Um tempo, uma temporalidade correta. Né? Se você chega atrasado para fazer o exame do Enem, você perdeu a prova e aí, por mais que você tenha estudado, né, já era. Então, você precisa da ação correta, ter estudado o suficiente e aplicar ela num tempo adequado. Agora, além disso, há uma multiplicidade de fatores. O Senhor Ishwara, a totalidade do manifesto e a inteligência que rege ela, que vai determinar a ação. Então, são esses 3 fatores envolvidos na ação. E aí a gente vê ali que pela escolha do Duryodhana, a compreensão dele é limitada. Ele fica ali apegado ao Prayatna, né? Tipo, pelo esforço de muitos homens somados aí, essa batalha está garantida. E o Krishna, ele tem essa visão, como o Swami Dayananda está falando aqui, que é diferente, né? O Krishna olha para as coisas de forma diferente. Ele está olhando para a totalidade dos fatores, ele entende Krishna como um Deus, como foi falado antes, né? Um grande sábio, o próprio conhecimento ali, né? A própria sabedoria, e então ele tem essa visão ampla dos fatores. Então ele sim está considerando os 3 fatores. Nessa escolha, pelo menos, né? Porque depois a gente vê que o Arjuna vai ter o seu vacilo ali em relação à sua ação. Aí, continuando, os 2 primeiros fatores estão dentro do controle da pessoa. Né? Então, a maneira como eu vou agir e o momento em que eu vou agir, isso está relativamente no meu controle. Mas é Daivan, que é o terceiro fator desconhecido, que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Arjuna tinha fé em Daiva. Duryodhana não, ele ignorou completamente Daiva. Né? Então o Arjuna tinha essa fé em Daiva, que é uma fé que não se basta na ideia de que a minha ação e o momento da ação determinam o resultado. Mas é a fé de uma confiança total em Ishvara. É uma fé na confiança de agir de acordo com Ishvara. Então, no caso do Duryodhana, a escolha dele isolada ali do exército o fez feliz ali naquele momento. Então, por causa da diferença em seu senso de valores, ambos estavam felizes
com o que receberam do Senhor Krishna, né? Então, cada um recebe aquilo que está de acordo com o seu mérito e de acordo também, né, com os seus valores. Então, ambos estavam felizes com o que receberam de Krishna. O Arjuna não queria perder de vista o Senhor Krishna. Então, ele implorou-lhe para ser o motorista de sua carruagem, né? Então, o Krishna, ele deixou claro que ele não ia para a batalha, mas ele deu a escolha, né? O Arjuna poderia ficar com o exército ou com o próprio Krishna. Ele escolheu o Krishna. Escolheu Krishna para esse aconselhamento, né? Para esse apoio. E aí ele não queria, então, já que como que ele ia fazer, né? Se Krishna, a condição base dele foi: eu não vou para a batalha, né? Então, seja, por favor, o motorista da minha carruagem. E ele pediu isso confiante de que com o senhor no banco do motorista, né? Aí isso me faz lembrar aquela publicação que tem lá no nosso grupo, né? Sobre o ônibus do Vedanta. Quem não leu, vai lá e lê, né? A gente tem que ter essa confiança no nosso professor que está conduzindo a sua sanga ali para esse conhecimento que resolve esse problema fundamental humano, né? Então, Krishna está lá, no banco do motorista, então ele iria, né, ele tinha essa confiança que assim, então, sem dúvida, ele iria atingir o seu objetivo. Embora o objetivo para Arjuna ainda não estava claro, né, ele queria resolver o problema, não necessariamente esse problema fundamental, né? Ele vai ter essa compreensão mais adiante. Então, a cena de abertura. Antes da gente começar, agora a gente vai entrar nos primeiros versos mesmo do Gita, no capítulo 1. Alguém gostaria de falar algo? Antes da gente explorar aqui a cena de abertura? Então, vamos lá. Enquanto os exércitos se reúnem no campo de batalha, em seu palácio, o velho e cego rei Dhritarashtra, eu sempre falo errado a pronúncia desse nome, acho que é Dhritarashtra, né? Dhritarashtra. Ele pergunta ao seu ministro, o Sanjaya, o que está acontecendo. E aí eu não vou ler os versos em sânscrito, tá? O nosso objetivo aqui, eu não sou um estudioso de sânscrito, o nosso objetivo aqui é entender a própria proposta desse livro, né? Entender a mensagem essencial. Então esse verso ele diz, é o Dhritarashtra que fala? Ele pergunta, né, para o Sanjaya. Então ele fala no primeiro verso, esse é o primeiro verso do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Ó Sanjaya, reunidos no campo sagrado de Kurukshetra, desejando lutar, o que fazem meu povo e os Pandavas? Então, Dhritarashtra começa com essa pergunta. E aí, o Swami Dayananda faz um apontamento muito legal aqui. Ele diz assim, ó, pelas duas palavras, Mamaka e Pandava, ou seja, o meu povo e os Pandavas, ele faz, né, os filhos do Pandu, os Pandavas, ele faz essa distinção. Então, ali, a cegueira, que é literal de Dhritarashtra, ela também se revela como uma cegueira simbólica da ignorância dele, né? Então, a cegueira de Dhritarashtra é claramente revelada como sendo mais do que mera falta de visão. Então, era, depois de tanto tempo passado, como se ficasse desconhecido ou completamente ignorado por esse rei, que aqueles eram sobrinhos dele e que eram filhos daquela terra, tanto quanto os seus filhos, né? Então,
sua distinção dos Pandavas e do meu povo revela que ele considerava esses como estranhos, embora Pandu, o pai deles, fosse o seu irmão mais novo. A pergunta de Dhritarashtra parece tola. Já houve usurpação, trapaça nos dados e o banimento, né, dos Pandavas lá para a floresta, que culminaram numa declaração de guerra. Guerreiros armados até os dentes se reuniam no campo de batalha para lutar uns contra os outros. O que se pode esperar que aconteça no campo de batalha? Né? Então, é uma pergunta bem boba mesmo, né, do Dhritarashtra. Então, certamente, não é uma troca de gentilezas. A esperança por trás da pergunta de Dhritarashtra é que, então veja só também a desconsideração ao Dharma que tem implícita nessa pergunta do Dhritarashtra, né? Porque ele tem a esperança de que os Pandavas, sendo eles, né, não o próprio Dhritarashtra e os seus filhos, mas sendo esses os Pandavas comprometidos com o Dharma, e o país é uma terra onde o Dharma é mais sagrado, talvez então, né, eles decidam se retirar da guerra e voltar para a floresta. Então existe uma ignorância completa sobre o que é o Dharma, né? E em um certo nível essa ignorância vai se manifestar em Arjuna também, né? Porque qual que é o entendimento de Dhritarashtra? Eles são dármicos, vamos dizer assim, eles são bonzinhos, eles não querem o derramamento de sangue, eles, quem sabe, né? Eles entregam de mão beijada essas terras para a gente. Então essa é a esperança dele diante do desejo egóico dele, né? Então, isso permitiria a Duryodhana reter o reino sem que uma flecha fosse disparada. A bondade dos Pandavas poderia beneficiar a si mesmo e aos seus filhos. Sanjaya, deixa eu só descer a página um pouquinho. O Sanjaya recebeu o dom da telegnose de Maharishi Vedavyasa para que pudesse permanecer no palácio com o velho rei e narrar-lhe os acontecimentos no campo de batalha. Então tem esse dom, esse prasad de Ishvara que alguns indivíduos recebem, né, que é como um Shakti mesmo, tem um nome lá, Divya Drishti, é uma espécie de clarividência. O indivíduo ele tem esse dom de, na tela mental dele, ver os acontecimentos acontecendo à distância, embora ele não esteja fisicamente presente. Então, Ih, caramba, desceu a página aqui, peraí. Ok. Então ele recebeu esse dom e então ele vai narrar, né, pro rei cego ali, todos os acontecimentos. É assim que se dá, né, a história ali, essa narração do Sanjaya, narrando ali os diálogos, né, entre Krishna e Arjuna, narrando para o rei. Então, a narração de Sanjaya sobre a atividade no campo de batalha começa com o segundo verso. E esse verso ele diz: vendo o exército dos Pandavas, Duryodhana aproximou-se de seu mestre Drona e disse: aqui estão os heróis grandes arqueiros que são iguais em batalha a Arjuna e Bhima. Bhima é um dos irmãos de Arjuna. Então, você vê, né, há um reconhecimento essa grande capacidade como guerreiros, como arqueiros, né, de Arjuna, que ele coloca em comparação, né, com aqueles que estão do teu lado, do lado do Duryodhana no campo de batalha. São iguais em batalhas, Arjuna e Bhima. Né? Então, quem são esses? Yuyudhana, Virata, Drupada
todos os Maharatas. Um Maharata, cada Maharata, ele é aquele que fica à frente, que está no comando de outros 11.000 arqueiros que estão atrás. Então, Arjuna foi o objeto de todos os olhos entre estes grandes guerreiros nas classificações dos Pandavas, né? Então, todos foram comparados como são iguais em batalha a Arjuna, né? E ele está tentando convencer o mestre dele, que também foi mestre do Arjuna, que é o Drona. Convencer de que eles estão ali bem amparados com esses grandes arqueiros. Duryodhana, aqui ele se dirige a Drona, que ensinou tiro com arco e flecha, com arco aos Pandavas, bem como aos filhos de Dhritarashtra. Então ele ensinou tanto para o Arjuna e para os seus 4 irmãos, quanto para os Kauravas, né, para os filhos do Dhritarashtra. Então, o Drona, ele, pela circunstância, ele está ali do outro lado do campo de batalha, mas ele foi um grande mestre de Arjuna. Então, temendo que Drona se recusasse a lutar contra Arjuna, porque o Drona, né, ia ali se deparar com esse que foi o seu melhor, né, como está dizendo o texto, que era o seu melhor e mais amado discípulo. O Duryodhana louva, né, então ele puxa o saco um pouquinho do Drona e outros grandes homens que estavam reunidos para lutar ao seu lado. Então aí vem esse verso, que são os versos 8 e 9, que ele diz: você, Bhishma, Karna, Kripa, que são vitoriosos na guerra, Ashvatthama, Vikarna, o filho de Somadatta, e muitos outros homens valentes que abandonaram suas vidas por minha causa. Então ele reverencia esses, né? Duryodhana, outro apontamento certeiro que o Swami Dayananda vai fazer aqui. Então, Duryodhana, ele não se esquece de mencionar o filho de Drona, né? Faz parte do puxa-saquismo dele. Ashvatthama, porque o Drona tem uma fraqueza por seu filho, por óbvio, né? Que mais tarde será a causa de sua morte, né? Por esse apego ali na batalha vai acontecer algo, a gente acho que vai ver isso mais adiante. Então, ao chamar esses homens de Yakta Jivta, aqueles que abandonaram suas vidas, como Duryodhana falou lá no verso, vocês abandonaram as suas vidas por minha causa. Quando ele está reverenciando, ao dizer isso, ele acaba revelando inconscientemente, ele está revelando o resultado da batalha. Então, vocês estão literalmente abandonando suas vidas aqui. Mas isso ainda não era sabido, né? Então, no verso 10, ele vai continuar dizendo: o nosso exército, ele é insuperável, protegido pelo Bhishma, enquanto que o exército comandado pelo Bhima é limitado, né? Então ele faz essa comparação entre Bhishma, que está do teu lado do campo de batalha, e Bhima, que é o irmão do Arjuna, que também é outro grande arqueiro, né? Então, o nosso é insuperável, é protegido pelo Bhishma, enquanto que o exército deles, comandado pelo Bhima, é limitado, porque o Bhima também está ali à frente no comando dos arqueiros no campo de batalha. O Bhishma, ele é um personagem bastante importante no Gita e também em todo o Mahabharata. Ele era um nobre, um grande guerreiro, ele tinha um parentesco no nível ali dos avós dos Pandavas, que é um parentesco que então se estabelece tanto com os Kauravas quanto com os Pandavas, através de uma relação com um meio-irmão ali dos avós dos Pandavas. Então, pela proximidade das famílias, o Bhishma, ele era como um avô
dos Kauravas e dos Pandavas. O Krishna, ele tinha o Bhishma como o avô dele. E ele está lá agora, quando os Pandavas voltam e começa a batalha, ele é mais um dos que está do outro lado do campo de batalha. Aí o Duryodhana, ainda, né, nesse processo de puxar saco, reverenciar, tentar convencer o Drona ali, ele continua assegurando, ele fala, com grandes homens como você e o Bhishma nos liderando, temos a vantagem e certamente prevaleceremos. A guerra está prestes a começar. Bhishma, Drona e os outros no exército de Duryodhana sopram suas conchas. A música dos instrumentos marciais e o barulho das armas rasgam o ar e sacodem a terra. Imediatamente, o exército Pandava responde. O Senhor Krishna soprou sua concha, a Panchajanya. Arjuna soprou sua concha, Devadatta. E Bhima, que se chamava Vrikrodrara, aquele cujo abdômen é como o de um lobo, soprou a sua concha, Paundra. Então, esse adjetivo para dizer que aquele como que o abdômen é como de um lobo, né, enaltecendo as qualidades físicas de Bhima, um guerreiro muito forte. E aí a gente vê nesse verso também que essas conchas, que cada um dos três sopra a sua, elas têm diferentes tonalidades ali, né, fazendo aquele barulhão, aqueles estrondos para anunciar o início da batalha. Cada uma delas é denominada de uma maneira diferente, são tipos de conchas diferentes e tem uma simbologia nesses nomes dessas conchas. O Panchajanya é uma coisa tipo que representa vencer demônios, vencer a ignorância. O Devadatta é algo como os dons divinos. E aí essa última, que é a concha do Bhima, eu não sei explicar direito a simbologia, mas esse Paundra significa aquilo que vem, é um sopro que vem do leste. Talvez seja porque é o sol nascendo, né? O lado que o sol nasce, o lado do sol, o conhecimento, o sol, né? Savitur representa também a sabedoria, né? O cancelamento da ignorância. Então tem essas simbologias muito bonitas aí nesse verso, as conchas com esses nomes. E aí a gente vai para a sessão seguinte, que é o conflito de Arjuna. Antes da gente partir para ela, alguém gostaria de falar algo, comentar algo, perguntar? O volume tá bom do áudio, pessoal? Beleza. Então, as forças inimigas, elas estão ordenadas na batalha. Entre elas estão os grandes guerreiros que tinham sido amigos de Duryodhana. Para vê-los melhor, Arjuna pede a Krishna: Aciuta, por favor, coloca a minha carruagem entre os dois exércitos. Então a gente vai ver ao longo dos versos do Gita, né, esses diferentes nomes que são tratativas tanto da parte do Krishna para com Arjuna e do Arjuna para com o Krishna. O Aciuta é um adjetivo para indestrutível, é um indestrutível, Aciuta. Por favor, coloca a minha carruagem entre os dois exércitos. As forças inimigas estão entre elas, estão os grandes guerreiros. Eles tinham sido amigos, né? Eles eram primos, né? Quer dizer, continuam sendo, né? São primos de primeiro grau. Tinham sido amigos. Então, para vê-los melhor, o Krishna, o Arjuna faz esse pedido. Aí é o verso, e aí o parágrafo seguinte, o Swami Dayananda aqui faz as seguintes considerações.
Senhor Krishna, então, leva a carruagem de Arjuna para um lugar de onde o Arjuna pode ver Drona, Bhishma, Karna e o resto de seus oponentes. É então que a plena realização de quem ele escolheu para lutar contra surge para Arjuna. Então esse é um momento que o Arjuna treme na base, vamos dizer assim, né? Ele fica balançado emocionalmente com aquela visão dessas pessoas tão queridas para ele do outro lado. Então a magnitude do evento o atinge. Ele pensa: aqui está o Bhishma, meu avô, em cujo colo eu aprendi o alfabeto. Aqui está o Drona, com quem eu aprendi arco e flecha. Aqui está Acharya Kripa. O Acharya Kripa, ele era um grande sábio. Em algumas escrituras do Mahabharata, ele aparece como um rishi mesmo. Então, como eu posso lutar com essas pessoas? Sua determinação de lutar se dissolve. Vendo que aqueles do lado de Duryodhana são seu próprio povo, Arjuna diz ao Senhor Krishna: como eu posso lutar contra a minha própria família? Eu nunca poderei ser feliz matando aqueles de cuja companhia a minha felicidade depende. Então, é o apego que ele revela aqui, né? A minha felicidade é completamente dependente da existência dessas pessoas. Eu sei que tais homens nunca irão considerar a retirada. Eles vão lutar para ganhar ou morrer na batalha. Eu não posso ganhar a vitória sem destruí-los, e nem posso aceitar a derrota. Meu coração está pesado agora e vai se tornar mais pesado se eu matá-los. Que ganharemos então com essa guerra? Eu os deixarei ter o reino, mesmo que seja nosso por direito. Arjuna continua. Pode-se argumentar que não se trata de ganhar um reino, mas de proteger o Dharma. Acho que isso também não seria possível, pois o Dharma tem de permanecer nas pessoas, e se eu matar todos esses homens bons, não haverá ninguém para preservar ou ensinar o Dharma. Vejo nessa guerra apenas o pecado e a destruição da sociedade. E aí ele continua dizendo: não quero vitória, ó Krishna, nem reino e nem conforto. De que serve um reino, ou prazeres, ou mesmo a vida? Aqueles por cuja causa eu desejaria todas essas coisas estão vestidos aqui na batalha, pronto para desistir de suas vidas e riquezas. Tendo matado os filhos de Dhritarashtra, que felicidade haverá para mim, ó Janardana. Esse Janardana, ele também é um nome que aparece representando Deus, divindade, né? É um dos nomes para Vishnu, e o Krishna, ele é um avatar, né, de Vishnu. Então, ele fica com esses questionamentos, né, nesses últimos versos aqui, 33 ao 36, ele faz uma confusão, né, sobre o que é o Dharma, fala do Dharma permanecer nas pessoas, se ele matar essas pessoas como se o Dharma fosse com elas, e ele fala sobre desejar todos os prazeres da vida para essas pessoas, mas essas pessoas estão aqui dispostas a desistir de tudo pela batalha, quando não é bem isso, né? As pessoas estão ali com ambições do outro lado do campo de batalha. A ambição da vitória, mas sobretudo as ambições todas de Duryodhana no comando ali, as ambições egóicas dele pelas terras, né? Então, ele fica nesse lamento, né? E Arjuna sente que quaisquer prazeres que possam ser obtidos através da guerra iminente seriam manchados pela morte do Bhishma
e de outros a quem ele ama. Né? Quando o Swami Dayananda fala aqui de quaisquer prazeres que possam ser obtidos através da guerra, isso se refere àquela celebração da vitória mesmo, né? Quando uma guerra é justa e você sabe que foi feita a justiça. Então há um desfrute, há um prazer nisso. Né? Mas aí ele entende, né, que esses prazeres seriam manchados pela morte, né, dessas pessoas queridas para ele, essas pessoas a quem ele ama. Ele não havia barganhado por isso quando jurou lutar. O capítulo termina com a descrição de Sanjaya no colapso de Arjuna. Eu grifei aqui agora esse barganhado também, Gustavo, depois a gente dá uma olhada, porque talvez seja no sentido de que para o Arjuna nunca houve uma negociação no sentido de que é a vitória pela vitória, eu vou celebrar essa vitória. Não, ele queria só restituir aquilo que era justo e de direito, porque o Duryodhana foi o tempo todo adármico, eles viveram a vida deles exilado ali, né, 12, 13 anos da vida deles em exílio, por conta das ações injustas do Duryodhana. Então, para ele não era uma questão de celebrar, né? Ele não estava barganhando com essa coisa da vitória, do prazer, não, era simplesmente a guerra foi anunciada porque era muito injusto toda aquela circunstância e a justiça precisava ser restabelecida. Né? Pode ser substituído por negociado também, pechinchado, porque em inglês tem bargained. Uhum. Eu traduzi como barganhado, mas eu acho que negociar pode ser melhor. Legal. Acho que é nesse sentido mesmo. Então, tendo falado assim, lançado fora o seu arco e flechas no meio da peleja, então, né, o Arjuna teve esse gesto de jogou ali no meio do campo de batalha para o lado o arco e flecha dele e ele sentou lá todo entristecido no carro e o seu coração se encheu de tristeza. Arjuna está confuso e cheio de tristeza. Ele não vê solução para o seu problema. Ele não pode decidir se deve recuar, nivriti, ou avançar, pravriti. O curso de ação adequado o ilude por causa de sua própria inadequação, mas ele tem fé que o Senhor Krishna o ajudará a encontrar uma resposta. Então, quando o Swami Dayananda coloca aqui, né, que o curso da ação adequado o ilude por causa da sua própria inadequação. Então, esse senso de inadequação, esse problema fundamental humano, está ali presente no Arjuna no momento que ele mostra, né, como nos versos anteriores foi falado, que a felicidade dessas pessoas, da qual a minha felicidade depende, né? A existência da minha felicidade depende da existência dessas pessoas e por aí vai. Então é um senso assim de que a ausência dessas pessoas me torna incompleto, né? Eu não posso lutar contra elas. Esse senso de incompletude e inadequação comum a todos os jivas. Então essa resposta está contida nos próximos 17 capítulos do Gita. Ele tem a confiança de que Krishna o ajudará a encontrar a resposta. Fundamentalmente a resposta para essa própria inadequação, né, que deriva dessa incapacidade dele entender se ele deve avançar no campo de batalha ou se ele deve se retirar e tal. Ele entende que Krishna vai orientá-lo adequadamente. Então, em seu favor, Arjuna tem essa total confiança em Krishna, que vai apresentar essa resposta nos próximos 17 capítulos. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ler o começo aqui, mas talvez seja melhor a gente avançar no capítulo 3 no próximo encontro. Antes da gente ler esse comecinho, a busca por solução, alguém gostaria de trazer algo, fazer algum comentário, pergunta? Eu queria falar. Ah, sim.
Oi, diga aí, é o Fernando, né? Tudo bem? Tudo bom. Uma pergunta, assim, uma curiosidade, né? Durante nossos estudos do Vedanta, né? Essa objetivar esse senso de inadequação, né? Ou a palavra também, esse eu carente, ou seja, ter uma visão, porque imagina que as pessoas vivem num samsara e esse sentimento inadequado é mais uma experiência, né? Então, eu me pergunto, qual foi a parte da escritura, né, do Vedanta que viu isso como um problema fundamental, né? Será que foi no próprio Bhagavad Gita ou uma escritura já, por exemplo, saber que com esse sentimento de inadequação você tem as buscas por Dharma, por Karma, né? Uhum. E onde foi qual parte das escrituras será que aparece objetivou isso, não é? Esse problema mesmo, que eu acho que é bem poderoso, né, para ter essa compreensão, né, que na verdade essa incompletude, esse sentimento nosso que não há se mover, né? Pero qual será que é algo curioso, né? Qual que é a parte da escritura que objetiva esse problema, né? Como será? Não sei. Então, Fernando, vamos lá. Esse entendimento desse senso de inadequação, de incompletude, que a vidya, né, operando na mente humana, né, fundamentalmente a vidya, essa ignorância fundamental, ela primeiro se estabelece como um efeito, né, de Maya, né, o efeito desse poder de projeção e de ocultação da realidade essencial e sempre presente em todos nós. E vai também em nossas mentes, né, surgir como desejos e medos operando ali como a mente sendo atraída por determinados objetos e experiências no campo e se sentindo com aversão, com medo de outros objetos e experiências. Então isso é um ensinamento essencial, né, que deriva desse entendimento simples de que existe espírito, Purusha, e existe matéria, Prakriti em sobreposição, e os efeitos que derivam disso estabelecem o que é a ignorância em todos os indivíduos. Isso vai permear todo o ensinamento do Vedanta. O Bhagavad Gita, ele traz uma síntese de todo esse ensinamento vedantino, né? É basicamente isso. Eu tinha mais algo que você comentou aí que eu queria falar, mas agora fugiu. Isso responde a tua pergunta, Fernando? Fique abriu É isso que eu queria, não? Ou seja, a gente está estudando várias escrituras, já começamos a estudar esses estudos iniciáticos, né? Da Kavola, de tudo que a gente está levando, e agora no Bhagavad Gita, né? Agora eu queria a pergunta é que, pontualmente, esse ponto de vista do senso de educação, aonde surgiu? Mas tudo bem, eu sei. Não, isso é algo que pervade. Uma maneira de colocar assim claramente, né, como o problema fundamental, como o Swami Dayananda está reforçando aqui, desse senso de incompletude, é a maneira dele ensinar aqui, mas de diversas maneiras, isso é o assunto principal e único do Vedanta, né, que é a resolução desse senso de incompletude que deriva da ignorância sobre a nossa realidade essencial, né, sempre presente e livre de limitação. Beleza? Fabião, a segunda pergunta, né? Aqui, então, nesse avanço dessa primeira parte, eu não vi o curso do Arlindo, eu peguei no final sobre o Bhagavad Gita. Agora, aqui, se vê que Arjuna, que era uma pessoa dármica, se vê, parece que é a primeira vez que ele se topa na vida dele, que ele tem que lutar contra a própria natureza dármica dele, né? Porque a primeira vez, ele era um guerreiro, mas nunca tinha lutado contra a família dele mesmo, né? Esse é o conflito dele, né? O senso de inadequação, isso que eu quedei aí, ó. Aqui comenta sobre
é uma circunstância extrema, né? O Bhagavad Gita, ele é muito sobre Vishesha Dharma, um Dharma circunstancial, porque o Dharma, ele existe no nosso dia a dia, o Dharma, ele está em muitos tons de cinza, né? As coisas não se tratam simplesmente do bem contra o mal, né? As coisas existem em sobreposição e a gente precisa considerar a totalidade de uma situação com sabedoria para agir sobre ela. Então, nesse caso, o Arjuna ele vai se deparar com essa situação extrema que vai revelar que o senso de inadequação dele tá nesse envolvimento emocional, no apego que ele tem, natural, né, para a maioria dos jivas, o apego aos entes queridos dele ali, com quem ele vai precisar lutar para a manutenção, né, do Dharma. Então, o Dharma, ele sempre precisa ser considerado em suas várias esferas, né, para que a gente tenha a defesa daquilo que é algo maior, né. Então, talvez a gente possa, assim, simplesmente mencionar um pouco sobre esse momento que a gente vive, né. Quantas pessoas que não tiveram aí questões com as suas famílias por causa dessa polarização política, porque para uns ou para outros, sem citar os campos de ideologia de cada um, o outro lado está defendendo o indefensável, e aí de repente eu me vejo brigando com meu familiar e tal, né? Então nesse caso é uma situação extrema, existe um familiar dele ali que quer aquilo que quer, porque ele quer, do modo que ele quer, custe o que custar, né? Então a necessidade da batalha é para dar um basta nisso também, né? Porque senão aonde vai parar essa ambição do Duryodhana, né? E aí a gente compromete o Dharma sabendo que a gente pode fazer algo e a gente não faz, né? Mas é isso, basicamente o senso de inadequação do Arjuna, ele se revela ali, nesse apego, né, dele com os seus entes queridos. Né? Para defender o Dharma, muitas vezes a gente tem que sacrificar coisas que são da nossa preferência, né? Muitas vezes a gente tem que estar sozinho, na própria família, inclusive. Ok, obrigado, Fábio. Beleza, obrigado. Nada. E aí, pessoal, alguém mais gostaria de explorar algo aqui? Tem algum áudio aberto? Não sei se é o seu mesmo, Fernando. Não, sou eu, Fábio. Oi, tudo bom, professor? Tudo bem. É porque eu queria dizer alguma coisa, mas tem barulho aqui no background. Ah, tá, mas pode dizer. Fechou agora o áudio. Então, eu achei interessante a colocação do Fernando, né? No final, eu não sei se ele estava completamente satisfeito a respeito da colocação dele, né? Perguntando da onde, qual texto do Vedanta que focaliza, né? Que ressalva mais essa questão do senso de inadequação do jiva, né? Então, como o Fábio falou, esse senso de inadequação é uma colocação principalmente do Dayananda, daquilo que eu observo, que eu conheço. Né? Ele tem explorado muito esse sentimento de limitação que é inerente do jiva, ilustrando esse sentimento de limitação derivada da identificação com essa construção corpo-mente que por natureza é muito limitante, né? Então essa identificação é equivocada. Então o Dayananda ele colore, né, esse sentimento de limitação e de pequenez, etc. do jiva, usando esse termo psicológico de inadequação. Esse texto, essa colocação, esse termo inadequação é muito representativo, porque dentro do Gita, aquilo que nós chamamos de samsara é uma condição psicológica que se traduz como sofrimento, como dor, como apego, como dependência, como expectativa, como frustração. É uma gama ampla de sentimentos e emoções psicológicas desagradáveis, desconfortantes, negativas, entendeu?
as tão chamadas, assim chamadas emoções negativas. E por trás dessas emoções negativas existe, né, esse sentimento de que eu tenho alguma coisa errada comigo, eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, entendeu? Eu não sou alto o suficiente, qualquer coisa. O Jiva ele tem essa temática porque é parte mesmo da cultura, entendeu? De todos nós. Então, é importante a gente compreender que esse sentimento de inadequação é parte dessa condição humana, psicológica humana, chamada samsara, entendeu? Que é toda ela, como o Fábio disse, uma resultante dessa identificação equivocada com a minha construção corpo-mente. O Jiva, identificado com a construção corpo-mente, ele se identifica com o aspecto limitante da sua existência, né? A sua identidade secundária. Quando a gente é totalmente identificado, inevitavelmente nós nos sentimos inadequados, como um modo de explicar, né, essa problemática psicológica do Jiva, né? Então, isso eu queria colocar na esperança que pudesse clarear, esclarecer ou ajudar o Fernando a compreender isso, como é uma condição inerente a todos nós, e até mesmo o Yanni. O Yanni, a diferença do Yanni é que ele sabe que ele não é aquele sentimento de inadequação. Se, eventualmente, ele se sente inadequado, ele não se identifica com aquele sentimento. O sentimento de inadequação do Yanni, ele vai desaparecendo gradualmente, entendeu? E uma outra coisa relativa a toda essa problemática, né, do Duryodhana, em relação a Arjuna, que o Duryodhana é aquele aspecto, né? É aquele aspecto duro, aquele aspecto cruel, aquele aspecto avaro, né? Mesquinho, agressivo, competitivo. É um aspecto da nossa experiência humana que todos nós conhecemos, entendeu? Então, essa guerra entre esses dois aspectos da nossa psique humana é uma guerra que existe dentro de cada um de nós. Uma parte nossa é identificada como Krishna ou como Arjuna, entendeu? Aquela parte generosa, aquela parte, entendeu? Dharmica, aquela parte que escolhe Krishna, né? O Deus, né? Ao invés de materialismo e a riqueza, a fama, o poder, etc, etc. Então, esses dois aspectos existem dentro de cada um de nós. É importante a gente sempre identificar isso do ponto de vista do Jiva, que é a nossa natureza secundária, né? Aí, professor, mas quer dizer que esse sentimento de inadequação, ele nunca some? Ele some, ele vai dissolvendo, entendeu? Mas se você for observar lá no fundo, são resquícios da ignorância, entendeu? São resultantes ainda do avidya, né? Dessa identificação como o corpo-mente que deixa algumas tendências vasanas, entendeu? De se envergonhar disso e daquilo, entendeu? Mas são coisas com as quais o Yanni ele não tem nenhum estabelecimento de identidade, entendeu? De novo, voltando para aquele exemplo que eu já citei diversas vezes, quando eu tive aquela discussão com meu filho lá no restaurante, em 2012 ou 13, que foi uma coisa horrível, que eu deveria estar me envergonhar, etc, etc. Então, se no momento aparece aquele sentimento de inadequação, eu fiz alguma coisa ruim, imediatamente o autoconhecimento do Yanni neutraliza aquilo, porque, de novo, ele se restabelece com uma consciência e ele sabe que ele não é aquela atitude inadequada, aquele pensamento, aquele sentimento de inadequação, aquela verbalização inadequada, coisas que ocorrem, entendeu? Em momentos em que o indivíduo talvez seja mais sob pressão de algumas rajas e tamas, né? Importante é esse shift de identidade, né? Sim. Muito bom, obrigado, professor. Nada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Arlindo. Ok. Vamos pegar esse finalzinho, ó, os cachorros patos.
Vamos pegar esse finalzinho aqui. Comecinho. Os cachorros de Joanópolis, Fábio. O Naga, fez boa viagem? Fez boa viagem? Vou pegar esse comecinho do capítulo 3 aqui, então. Então, essa busca por solução, né? No primeiro capítulo do Gita, que é chamado Arjuna Vishada Yoga, a tristeza de Arjuna, ou o lamento do Arjuna. Ele apresenta Arjuna como uma pessoa que não consegue ver qual é a ação correta na situação que ele enfrenta. Apesar de ser um guerreiro que nunca se esquivou da batalha, ele acha impossível lutar quando vê o seu próprio povo de ambos os lados. Arjuna está convencido de que a guerra trará a destruição para ambos os lados e tornará a vitória sem sentido. Ele sabe profundamente dentro de si mesmo que é o seu dever ver que um malfeitor é punido, mas o malfeitor neste caso é Duryodhana, o seu próprio primo. E alinhado com ele estão muitos dos parentes e amigos de Arjuna. Assim, há um conflito entre o dever e os laços pessoais. Há confusão entre a razão e a emoção. Então, esse é o conflito na mente de Arjuna, né? Entre o dever e os laços pessoais. Então, oi, Gustavo. Mas aí tu vai dar continuidade, eu ia falar uma coisa referente a esse tópico inicial e aquele tópico que passou, porque eu lembro que no capítulo 1, o Swami Paramarthananda, ele fala algumas coisas referentes a essa problemática do Arjuna, e ele fala que, no caso dele, ele está com as emoções muito afloradas, né? Ele está com as emoções oprimindo o intelecto dele. Então, o intelecto dele está nublado por essas emoções e ele não consegue discernir exatamente o que ele tem que fazer, né? Que ele chama de morra ou aviveka, né? Portanto, ele sabe o dever dele, mas ele é incapaz de fazer aquilo que ele tem que fazer por conta dessa confusão, porque o intelecto dele está oprimido pelas emoções. E algo que é interessante que ele fala lá e que a gente vê aqui que o Dayananda reitera, é que quando as emoções são fortes demais ou estão dominando demais, o intelecto, ele justifica a ação adármica porque ele não consegue, né? Então, você se junta ao inimigo quando você não consegue combater o inimigo. E aí ele dá o exemplo aqui, né? De que ele não quer matar os caras, de que não é o certo matar, né? É isso aí. A gente chegou a ver até o Arjuna dar a entender de que o Dharma era ele negar aquela batalha, né? Aquilo era o Dharma, que o Dharma está com essas pessoas. Se eu matar esses homens bons, então o Dharma se vai com eles, né? Então existe uma série de mecanismos subconscientes, são vasanas mesmo operando para justificar a tua ação que é mais confortável, mais conveniente, né? Nem sempre proteger o Dharma, quer dizer, quase nunca, né? Proteger o Dharma envolve uma ação em que você está confortável, né, com ela. Muitas vezes é uma grande batalha mesmo. Então, a gente vai ver esse mecanismo inconsciente aí, sobretudo nos primeiros capítulos, né? Com Arjuna se lamentando e querendo fugir da batalha. E é isso mesmo, essa carga emocional elevada, ela prejudica completamente a nossa capacidade de fazer escolhas e tomar ações, decisões sábias, né? Então, começa aqui o conselho do Sr. Krishna, né? O segundo capítulo do Gita, o segundo capítulo do Gita é o chamado de Sankhya Yoga, que é o capítulo sobre o conhecimento. Ele começa com o Sanjaya, né, que é o narrador, que é o comentarista dos eventos no campo de batalha, dizendo: ao desanimado Arjuna,
que estava assim oprimido pela simpatia e cujos olhos estavam agitados e cheios de lágrimas, disse o Senhor Krishna. Então, o Krishna ele vai dizer para Arjuna que estava sentindo essa opressão pela simpatia que ele tinha com aqueles que estavam do outro lado do campo de batalha. Então, ele estava oprimido e com os olhos agitados e cheios de lágrimas. E aí o Krishna diz para ele, como é que essa depressão se abateu sobre ti nesse tempo inoportuno? Ou seja, nesse momento que é o pior possível, né? As conchas já soaram, as trombetas já soaram, a batalha foi anunciada, e agora você aqui sentado, chorando aí, né? O pior momento possível. Como que isso foi acontecer? Você com essa depressão aqui agora, no meio do campo de batalha. Esse comportamento, ele não é digno de um homem nobre. Então, nesse momento, o Krishna, ele tenta dar uma sacudida no Arjuna, falando coisas pesadas para ele, né? Então, esse comportamento não é digno de um homem nobre. Não te levará ao céu, apenas te trará má fama. Não ceda à falta de masculinidade, ó Partha. Então, masculinidade aqui, no caso, aquilo que diz respeito a uma condição de vigor, de virilidade própria de um guerreiro. Então, não ceda à falta dessas qualidades, desses atributos de um guerreiro, ó Partha. Fora que o Krishna está fazendo isso sabendo muito bem que quando você quer ofender um homem que se julga muito machão, né, você vai mexer com a masculinidade dele. Ah, não seja um franguinho, hein? Não vai se acovardar, não vai amarelar que o cara fica... Né? Então ele busca mexer com o Krishna desse modo. Isso não é apropriado para você. Abandonar essa fraqueza de coração. Levantai-vos, ó Parantapa. Então esse Partha e o Parantapa tem as notinhas de rodapé que o Gustavo pôs ali, são essas diferentes maneiras do Krishna aí tratando o Arjuna, né? O Partha significa aquele que nasceu da terra, né? Ele é filho daquela terra, de Kuru, e o Parantapa significa o destruidor dos inimigos. Então ele fala, né, ao mesmo tempo que ele pega pesado, ele fala, oh, vai amarelar? Ó, Parantapa, né? Você é o destruidor dos inimigos, né? Então ele dá essa sacudida aí no Arjuna. Nestes versículos, o Senhor Krishna está apenas aconselhando Arjuna. Ele ainda não começou a ensiná-lo. Ele usa palavras desenhadas para sacudir o Arjuna e estimulá-lo à ação. A decisão de Arjuna de não lutar pode ser interpretada como nascida do medo. Lord Krishna quer fazê-lo pensar. Você está colocado em uma situação onde é suposto agir e não falar. E você me puxou para dentro também, né? Você me colocou para dentro dessa situação onde a demanda aqui pede ação e não ficar falando, se lamentando. O que você está dizendo agora não reflete a sua cultura e a sua educação. A cultura dele, ele ter sido educado como um guerreiro, né? Aquele que sabe como se portar no campo de batalha, né? Então essa atitude dele é completamente contraditória a essa cultura e educação de Arjuna. Sua ação não está se tornando em uma de um área. Então, área é uma palavra que indica nobreza, né? Então, acho que essa frase, de repente, era bom a gente rever também, Gustavo, mas a sua ação não está de acordo com a de um área, né? Não está em uma de um área, né? Nesse sentido, acho que não está de acordo, né? Com a de um homem nobre, né? Depois da vírgula está falando, um homem nobre que faz o que deve ser feito. A retirada do campo de batalha não vos dará nem fama e nem céu. Como você chegou à conclusão de que seria, como você chegou a essa conclusão de que seria pecaminoso travar essa batalha? Ele pergunta para Arjuna. O que constitui pecado
é conhecido através de Dharma Shastra, conhecido através de um conjunto de ensinamentos completos sobre Dharma, e não a tua vã e pequena ideia sobre o que é o Dharma, né? Então, o que constitui pecado é conhecido através de Dharma Shastra e que revela que um soldado que foge do campo de batalha comete um pecado. Então, os Dharma Shastras vão falar sobre essa violação do dever. Se o Swadharma de um indivíduo é o de um guerreiro, ele foge desse Swadharma, ele está violando o Dharma. Então, esse indivíduo comete um pecado. Ele não melhorará a sua sorte aqui na Terra e muito menos irá para o céu. Se você argumentar que não se importa com o que acontece depois da morte, que você é um homem prático, que quer viver alguns anos obtendo o máximo que puder dessa vida terrena, mesmo assim, esse tipo de ação não o ajudará. Toda a fama pela qual você tem trabalhado tão assiduamente não chegará a nada por causa dessa única ação. Todos falarão de você como o grande guerreiro que fugiu do campo de batalha. Então, o Krishna está ali pegando pesado com o Arjuna para ver se ele se ergue, né, daquela depressão. Você vai ser ridicularizado como um grande arqueiro com um coração de covarde. Essas mesóclises, esquecer-se-ão de que eras um homem poderoso e só falarão de ti com palavras que manchariam a minha língua se eu as dissesse. Então, quer dizer, até essa qualidade dele como um grande arqueiro vai ser esquecida. O homem, o guerreiro poderoso que ele era, o príncipe, né, vai ser esquecido e só vão falar de ti com palavras que manchariam a minha língua se eu as dissesse. Eu não vou nem dizer de tão pesado que vão dizer de você. Os vossos inimigos dirão muitas coisas indescritíveis, desprezando as vossas proezas. O que poderia causar maior tristeza do que isso? O verso 36 do capítulo 2. O Senhor Krishna continua a pintar um quadro sombrio para Arjuna. Você pode pensar em se retirar para um canto remoto dos Himalaias, deixando para o Senhor ou a sorte lhe prover de alimento. Mas as pessoas que irão lá para peregrinar, reconhecendo-o sentado debaixo de uma árvore, vão se lembrar de você como um sujeito inútil, uma criatura de coração de galinha, sem coluna vertebral. Então, tem um coração de galinha, mas nem é abaixo da galinha, que a galinha ainda tem a coluna vertebral, né? Um ser involuído, né? Então, se você fosse um soldado comum, ninguém, exceto a sua esposa, saberia que você tinha fugido da batalha. Então, na condição de um soldado comum ali no meio da multidão do campo de batalha, um soldadinho se retira, talvez ele não tenha essa má fama toda, né? Porque Arjuna está ali à frente de todos, é conhecido por todos. Então, no caso dele, isso não vale. Se você fosse esse soldado comum, mas no seu caso, né, o que o Arjuna está falando para ele é assim, todo o seu exército vai te seguir. Se você quiser se retirar, todo o teu exército te seguirá, porque, né, é Arjuna que está no comando. E o Duryodhana ganhará a batalha sem disparar um único golpe. Um déspota como Duryodhana fará com que essa mensagem seja proclamada a todos. Vendo a formação do meu exército, Arjuna fugiu do campo de batalha. Não por compaixão, mas por medo. Portanto, não deixe que essa covardia te oprima, Arjuna. Ela não te convém. Pode ser aceitável para outra pessoa, mas para você, um príncipe Pandava, não é. Se você fugir do seu dever, quem mais o cumprirá? Fique parado no seu posto
e faça o que se espera de você. Desista dessa fraqueza de coração. Levanta-te, faz jus ao teu título para Antapa, o destruidor de inimigos, e não abuse do seu nome ou do nome do Dharma. Então aí o Krishna fez essa consideração das relativizações ali que o Arjuna fez sobre o Dharma, né? Ah, não, eu vou deixar porque isso que é dármico e tal. Então não abuse, né, do seu nome, que o seu nome está atrelado a esse sua Dharma, você é conhecido como um grande guerreiro, esse é o seu dever, e não abuse também do Dharma. Então, com isso, a gente pode encerrar nessa sessão. Se alguém tiver alguma questão aí, algum comentário a fazer, senão a gente já encerra a gravação por aqui. E aí, alguém? Ô, Fábio. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bem? Não, eu fiz um comentário, realmente Bhagavad Gita é fantástico, né? Porque ele retrata de uma forma, parece muito cruel, crua, né? Mas se a gente presta atenção a essa batalha interna que a gente trava todo dia, né? E a vezes eu tenho a clara sensação que é uma batalha de vida ou morte. Sinceramente. E essa última parte que você leu, de como se chama, de que fala de Krishna para Arjuna, de que ele vai ser, digamos assim, que fala, apela para, como se diria aqui no português, não sei. Mexer com a masculinidade dele? A masculinidade, né? Em espanhol seria a hombridade, né? Eu acho que isso vai até além, né? Porque eu também já me passei por isso. No sentido de você decir, poxa, que tipo de cara você é? Que tipo de indivíduo você é? Que você não é capaz, né, de superar isso, de enfrentar isso. Porque isso também se aplica para um ser humano qualquer, né? Mulher, homem, né? Sim, sim, sim. É isso. E aí também ele toca uma coisa muito interessante, né? De que ele diz, que também cruzou muitas vezes pela cabeça, né? No sentido de que vida você vai ter depois, que aquilo que você vai, né? Compensa, você quer né? É muito interessante porque esses diálogos que Bhagavad Gita relata são diálogos que rolam internamente, né? São diálogos internos, por lo menos no meu caso, eu claramente percebo esses diálogos, né? Essa briga, né? Esses diálogos, né? Muito claramente, fantástico, fantástico, impressionante. O Swami Dayananda, como ele fala no início lá, né, que esse campo de Kurukshetra é a mente, né, em todos nós, né, todos os jivas aí buscando essa solução, né, que o Gita vai trazer pelos ensinamentos sintetizados aí através dessa história, esse diálogo tão bonito, né, entre Krishna e Arjuna. Legal, obrigado aí pelos seus comentários, Henrique. Então vamos encerrar, pessoal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado a todos. Obrigado. Oi, Fábio. Pela presença do professor. Oi, Naga. Eu só queria aproveitar aqui que nós estamos ainda juntos de Ótimo. Pessoal, que nós faremos no próximo final de semana. Vou deixar gravando para você anunciar. Nós continuaremos o Panchadasi, que nós iniciamos, né, durante o Carnaval em Joanópolis, o nosso último seminário, e nós daremos continuidade nesse final de semana, né, como webinário, né, sábado e domingo, e a Betânia ela vai estar fazendo as postagens, né, no grupo WhatsApp, né, Betânia, e Facebook. Então, só para o pessoal saber, quem tiver interessado, serão 4 satsangs por dia, 4 satsangs no sábado e 4 satsangs no domingo.
Tá? E o Marcelo, se por acaso você puder participar, você me diz, tá? Porque se você puder participar, aí eu gostaria de saber se você também gostaria de ser o host, né? Sim, a princípio, sim, a todo tempo. Se acontecer algum horário que eu não possa, eu aviso com antecedência. Okay. Mas, a princípio, está tudo certo. Super. Você tem alguma coisa a dizer, Betânia? A gente fez o formulário, né? Temos pessoas lá que já indicaram que vão participar. É interessante todo mundo que for participar responder para a gente saber qual é a demanda, porque no sábado a gente vai fazer ali as sessões, né, e compreender como é isso, porque é novo, né? Esse modelo online de um dia inteiro com 4 sessões, mas a gente gostaria, né, porque à medida que também a gente coloca o nome ali, a gente se compromete com o dia para isso. Isso é importante, fazer essa ação apropriada no momento adequado. Embora possa ser que Chuara em algum momento aí não possibilite, mas eu espero que cada um faça a sua ação e no tempo apropriado, né? A ideia, nós estávamos fazendo isso em São Paulo, né, no apartamento do Júnior, mas aí, devido a essa situação do vírus, nós decidimos de fazer somente on the web, né, na internet. Mas a gente precisa compreender realmente se nós temos um grupo, porque a gente só vai fazer se a gente tiver realmente um grupo, né? Ok. Ótimo. Então, legal. O Alex está por aí ainda? Vou parar a gravação aqui. Eu ia perguntar se ele está melhor. Ele está melhor, ele me disse. Ah, que ótimo.